vai me contando nos comentários se você já tinha visto o bolo de colher. E aí, gente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Érica e esse aqui é o caderninho de receitas. A receita de hoje é o bolo de colher. Super cremoso, super saboroso, com uma textura peculiar. E eu tenho certeza que você vai amar fazer aí na sua casa. Então bora ver como é que faz. Então, a primeira parte dessa nossa receita, nós vamos começar utilizando a batedeira. Então, nós vamos bater aqui 3 gemas. Então, nós vamos separar as claras das gemas de 3 ovos, tá? E em seguida, acrescentar 3 ovos inteiros com claras e gemas e colocar junto 250 gramas de açúcar refinado. Agora nós vamos bater aqui o tempo todo na velocidade máxima da batedeira, tá? Até todos esses ingredientes ficarem na textura espumosa. Então vai ficar batendo aí de 10 a 15 minutinhos. Deixa aí batendo e vamos fazer o próximo passo. Então, olha só, enquanto está batendo aqui a nossa misturinha de ovos com açúcar, a gente vai derreter na panela, ou se você quiser em banho-maria, 195 gramas de chocolate ao leite ou meio amargo, tá? Aí a questão do sabor do chocolate é a gosto, junto com 150 gramas de manteiga sem sal. Então, para derreter no fogo direto, coloca no fogo mais baixo possível e mexe o tempo todo, lembrando que não é para ferver o chocolate, é só para derreter. Então eu vou lá derreter e já mostro para vocês. Então olha só, gente, acabei de derreter o nosso chocolate com a manteiga. A textura fica bem liquidazinha por causa da gordura e da água da manteiga, tá? Então derreteu, já tira do fogo e agora nós vamos reservar e ver como que ficou a nossa misturinha de ovos com açúcar. Olha aqui, gente, essa é a nossa misturinha de ovos com açúcar. Na minha batedeira aqui ficou aproximadamente 15 minutinhos batendo. Você vai perceber que ela fica bem espumosa e lembrando aí uma texturazinha de marshmallow derretido. Fica uma textura maravilhosa e espumosa. Então agora a gente vai reservar e fazer o próximo passo da nossa receita. O próximo passo dessa nossa receita é utilizando também a batedeira, tá? Então nós vamos pegar aquelas claras daquelas 3 gemas que nós separamos. Então são 3 claras que nós vamos colocar aqui com 50 gramas de açúcar refinado. Então no total nós vamos utilizar 300 gramas de açúcar. Então aqui a gente vai bater e deixar clara em neve, tá? Mas bem firminha mesmo. Então deixa batendo aí até ficar numa textura de clara em neve bem firminha. Então olha só, o próximo passo da nossa receita agora é juntar os nossos processos, tá? Aqui no meio a gente tem a misturinha do açúcar com as gemas e essa daqui é a textura das nossas 3 claras em neve com o açúcar. E olha só, ficou bem firminha. Então agora nós vamos pegar o chocolate que nós derretemos com a manteiga lá no fogo bem baixinho. Eu vou só dar uma misturadinha aqui porque eu tinha reservado. Então esse chocolate ele esfriou. Aliás, essa é uma parte muito importante, tá? Deixa dar uma esfriadinha, não coloca quente junto com a misturinha, tá? Porque lembrando que coisa quente com ovos faz com que os nossos ovos cozinhem. Então isso altera totalmente a receita. Então deixa esfriar bastante essa misturinha aí, esse derretimento do chocolate com a manteiga. E aí depois dá uma misturadinha e já acrescenta junto ali com as nossas misturas das gemas com açúcar. Então coloca todo esse chocolate e começa misturando de maneira bem leve, tá? Não precisa bater forte, é só mexendo mesmo, trazendo o chocolate que vai ficar lá embaixo da sua tigela. Então você vai mexendo de baixo para cima, trazendo esse chocolate e deixando essa misturinha bem marronzinha, na corzinha do chocolate. Aqui nessa parte de misturar tem que ser bem delicadinho pra gente não perder a aeração que
nós criamos lá na batedeira. Se a gente misturar muito, essa textura fica totalmente líquida e perde essa espumosidade, né? E eu nem sei se essa palavra existe, mas eu acredito que vocês entendem, né, o que eu quero dizer. Que quando a gente bateu lá na batedeira as gemas com açúcar durante todo esse tempinho que nós deixamos lá, até ficar bem espumoso, essa misturinha ficou repleta de ar, por isso a textura espumosa, tá? Então por isso a importância de mexer ali bem devagarzinho, tá vendo, ó? Trazendo de baixo pra cima, e aí você vai percebendo que vai ficar uma misturinha bem homogênea e não vai alterar a textura, tá? Então vai mexendo aí até você perceber que não tem mais chocolate paradinho lá embaixo da sua tigela. Olha só, gente, então eu mexi aqui, deixei aquela misturinha que estava um pouquinho amarelada, bem marronzinha na corzinha do nosso chocolate, olha só. A textura não foi alterada, então foi só o processo ali de mexer de baixo para cima e deu tudo certo. Então agora o próximo passo é colocar essas claras em neve junto com essa mistura, tá? Então coloca aí as claras junto com esse chocolate e vai misturando do mesmo jeitinho que você misturou ali o chocolate. Vai de baixo para cima, vai trazendo essa misturinha do chocolate para cima dessas claras em neve, bem devagar e leve, para que essas claras não percam essa textura espumosa, né, de neve, de nuvenzinha. Então vai mexendo aí bem devagar até ficar uma misturinha bem homogênea. Então olha só, gente, eu terminei de misturar aqui, ficou uma mistura bem homogênea e no final das contas ela ficou ainda mais espumosa, então o volume aumentou porque entrou mais ar, né? Entrou aquela misturinha de claras que tem bastante ar. Então agora, como sempre, a gente vai utilizar a peneira para colocarmos 95 gramas de farinha de trigo. Então assim, ó, para não pesar em cima de um lugar só, vai peneirando e derrubando essa farinha por toda a sua tigela, tá? Então não derrama, não peneira só em um ponto. E depois é só ir mexendo do mesmo jeitinho que você mexeu das outras duas vezes, de baixo para cima, até ficar uma textura bastante homogênea. Então, olha só, gente, eu terminei de mexer aqui, né, a nossa farinha junto com as nossas misturinhas. E essa daqui é a textura que vai ficar. Ela continua espumosa. Você vai perceber que a textura não vai alterar. Isso, claro, se você mexer bem devagar, bem levinho, tá? Então, agora, o próximo ingrediente que nós vamos colocar é 1 colher de sopa de essência de café, tá? Que dá aproximadamente aí 12 gramas de essência de café. Para você fazer essa essência de café, é só você coar aí 80 gramas de pó de café com 150 ml de água quente. Então é um processo bem simples, é como se você fosse preparar um café, só que bem menos quantidade. Eu vou deixar também aqui na descrição o processo que você faz para tirar essa essência de café, tá? Se você quiser um sabor um pouco mais forte do café, você pode colocar aí mais 1 colher de sopa de café solúvel, tá? Então é o café solúvel, tá? Não vai colocar o pó de café convencional não, porque senão vai ficar cheio de grãozinho de café. Então coloca o café solúvel, mexe bem até ficar numa textura bem homogênea e esse café ele vai diluir na nossa massa. Então agora eu já misturei aqui e vou colocar na forma pra gente poder levar pra assar. Lembrando que o forno ele já está pré-aquecendo a 160 graus, tá, gente? É no fogo baixo, não deixa forte, porque a textura ideal desse nosso bolo aqui de colher é ficar bastante cremoso mesmo. Então não deixa no fogo alto. Então aqui eu vou utilizar 2 refratários, tá? Esse daqui quadradinho, ele tem 1 litro e esse daqui tem 1,5 litro. Então, se você quiser utilizar apenas um refratário ou uma forma de 2,5 litros, vai estar perfeito, tá? Mas é que aqui eu vou deixar separado, porque essa pequenininha eu vou deixar aqui em casa e a maiorzinha eu vou levar de sobremesa na casa da minha mãe, tá? Então, você faz aí do jeito que você quiser. Se você tiver um refratário de 2,5 litros, vai ser suficiente para caber toda essa nossa massa. Então aqui as duas formas, os 2 refratários estão untados com margarina, ou se você quiser untar com manteiga também, pode untar. Não precisa enfarinhar, tá? É só untar aí com manteiga ou margarina. Então aqui agora eu vou dividir as minhas massas, vou colocar um pouquinho em cada refratário.
E agora, para levar para assar, a gente assa em banho-maria, tá? Então eu vou colocar aqui os meus 2 refratários em outras formas e vou colocar água quente, tá? Não precisa ser água fervendo, mas é água quente pra gente já ir acelerando o processo de cozimento dessa nossa massa, desse nosso bolo de colher. Então agora nós vamos levar para assar em banho-maria, assim, na água quente, tá? Em forno pré-aquecido a 160 graus de 30 a 35 minutos. Para você saber que esse nosso bolo de colher está bom, é quando por fora ele está bem assado, tá formando uma casquinha bem durinha e por dentro ele vai estar bem cremoso. Então você vai espetar o palito aí e ele vai sair totalmente sujo. Então agora eu vou levar lá para assar e já mostro para vocês como ficou. E então ficou pronto esse nosso bolo cremoso de colher, tá, gente? Para dar um charminho aqui, eu ralei por cima chocolate ao leite recheado com bolacha Oreo, tá? Mas isso aqui, gente, é totalmente opcional. Se você quiser colocar, você coloca. Se você não quiser, não precisa. E olha só, você vai perceber que forma uma casquinha bem firmezinha por cima, mas por dentro você vai perceber que tá super, super cremoso. Na hora que você for servir esse bolo, você serve ainda morno, para que ele possa continuar nessa textura cremosa. Então, como sempre, eu vou vir aqui do outro lado e vou mostrar mais de pertinho para vocês, antes da gente cortar, né, da gente colocar a colher ali, para vocês verem por dentro como que está. Então, olha só, gente, olha essas casquinhas que formam por cima, tá vendo? Parece terra seca, né? Mas não tá seco, gente, é o bolo mais cremoso que você vai ver e que realmente precisa ser comido de colher, tá? E o sabor é indescritível. Vou cortar aqui e vou mostrar pra vocês por dentro. Então, olha só, gente, eu já meti a colher aqui para vocês verem essa cremosidade. Olha que coisinha mais linda. E olha só como ele fica super cremoso, como ele escorrega da colher. Eu vou colocar num potinho aqui para vocês terem uma noção, porque aí eu trago mais pertinho da câmera para vocês verem. Então, olha só, gente, enquanto eu coloco aqui no potinho, vocês podem perceber que apesar de estar super, super cremoso, ele não está líquido, sabe? Com a impressão de cru, de que não assou direito. Então, assim, a proposta desse nosso bolo é ser exatamente de colher, tá? Isso tudo porque nós usamos uma baixíssima quantidade de farinha de trigo. Gente, vocês não têm noção do sabor que é esse bolo na boca. Ele lembra, assim, uma textura de quando você coloca marshmallow na boca. Sabe quando você coloca o marshmallow na boca e o marshmallow começa a derreter? É essa textura aí, mais ou menos, do nosso bolo de colher. Só que com um bônus perfeito, que é de chocolate, maravilhoso, tá? E essa casquinha por cima também traz um crocantezinho pro nosso bolo. É perfeito. Você tem que fazer na sua casa pra galera comer de colher e se deliciar nesse bolo de chocolate. E aí, gente, vocês topam fazer essa receita? Se você gostou dessa receita, deixa o like pro YouTube entender que você realmente curtiu aprender esse bolo de colher. E caso ainda não seja inscrito, já clica aqui no botão de inscrever-se, ativa o sininho para não perder nenhum outro vídeo e ficar por dentro de todas as receitas incríveis que nós temos aqui no canal. Aproveita também e compartilha para todo mundo ver essa beleza toda chocolatuda. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.